Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Mas afinal, professora, qual é a nossa aula? Vamos ver aí o que nós temos. Objeto de conhecimento, estruturas de textos, relação e diálogos entre textos legais e normativos. Detalhamento, percepção das informações contidas em textos legais e normativos, estabelecendo relações entre os contextos locais, nacionais e universais. Então, vamos à nossa aula? Então, gente, vamos agora trabalhar alguns conceitos relacionados ao texto. Primeiro, vamos entender o conceito de texto. Acompanhem comigo. Olha o que diz. De acordo com a linguista e professora da UFMG, Maria da Graça Costa Val, pode-se definir texto como qualquer produção linguística, falada ou escrita, de qualquer tamanho, que possa fazer sentido numa situação de interlocução, isto é, numa situação de comunicação. Em palavras simples, o que seria texto, professora? Texto é qualquer frase, digamos assim, ou seja, qualquer produção linguística pode ser falada, pode ser escrita de qualquer tamanho que faça sentido para quem está lendo o seu texto ou para quem está ouvindo o seu texto. Então, se a frase, se as palavras ditas ali fazem sentido, você está produzindo um texto. Combinado? Então, essa é a definição a respeito de texto. Combinado? Professora, eu já entendi agora o conceito de texto, só que nós temos também algumas outras situações relacionadas ao texto, que são os tipos textuais. Então, agora nós vamos entender o que são tipos textuais. Se eu estou falando de tipos textuais, eu estou querendo dizer que são várias formas de o texto aparecer. E aí nós vamos entender agora o que de fato são os tipos textuais. Acompanhem comigo. Vejam aí. Tipos textuais, conforme o professor Marcuski, são definidos por um conjunto de traços que formam uma sequência e não um texto. Professora, causou uma confusão agora. Como assim? Os tipos textuais vão apresentar características. Quando você olhar, você vai dizer assim, nossa, esse texto, por exemplo, é uma história. Então, se ele apresenta, por exemplo, personagens, se ele apresenta ali um tempo, nossa, essa característica, por exemplo, é do texto narrativo. Então, em palavras simples, tipos textuais são sequências, ou seja, são formas que apresentam características e essas características vão dizer se é uma narração, se é uma descrição. Já adiantei alguns tipos textuais aí. Então, vamos ver qual é o primeiro tipo textual. Acompanhem comigo aí. O primeiro tipo textual vai se voltar para narração. Olha o que diz. De acordo com a Enciclopédia Significados, tem como principal objetivo contar uma história. Para isso, precisa do enredo, dos personagens, espaço, tempo e narrador. Professora, vamos com calma porque eu ainda não entendi. O texto narrativo vai contar uma história. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, e falar, era uma vez uma senhora com os cabelos grisalhos, aconteceu tal situação com ela. Veja que a forma que eu estou produzindo aqui já está o quê? Mostrando uma história. Então, eu só posso estar falando de narração. E para que essa história aconteça, eu preciso ter aí um enredo. O que seria um enredo? Aquilo que guia o texto, aquilo que guia a história. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre um acidente de carro, então isso é o enredo. Digamos que é o tema que vai conduzir aí todo o processo da narração. Enredo. E aí eu vou precisar dos personagens, ou seja, das pessoas ali fazendo a ação acontecer. Personagens. Eu vou precisar de um espaço. Então, se existem personagens, se existe um enredo, é porque acontece dentro de um espaço. Pode ser, por exemplo, numa casa, pode ser na rua, não é? Então, espaço
se volta aí para o local em que a situação acontece. Nós vamos ter o tempo também, o tempo pode ser cronológico, aquele que eu conto aqui. Então, vamos supor, no dia 25 de abril de 1998, às 15 horas e 40 minutos, nasceu Juliana. Veja que eu estou contando aí um fato, não é? E eu estou dizendo em que data isso aconteceu. Eu estou falando do tempo cronológico, vem de cronos, ok? Mas também pode acontecer o tempo psicológico. Esse tempo a gente fala que ele é indefinido. Como assim, professora? Exemplo, eu acho que vocês fazem isso também porque eu faço. Ah, certo dia aí aconteceu tal situação. Ué, mas que dia? Quando foi isso? Eu não sei dizer ao certo, eu só sei que está na minha lembrança e eu estou contando. Então é o tempo psicológico. Nós vamos ter o narrador também, que é a voz que você vai ouvir ali contando a história, tá bom? Então, era uma vez, a Juliana estava passeando pela floresta e aí viu o lobo. Essa voz que está falando no decorrer do texto vai ser chamada de narrador. E aí eu posso ter o narrador personagem, que é aquele que conta a história, mas também participa. Eu posso ter o narrador observador, que é aquele que apenas observa a história acontecendo, ele não participa. E eu posso ter o narrador onisciente, porque além de ele observar a situação ali acontecendo, ele sabe o que cada personagem sente. Então, ele é chamado de narrador onisciente. Agora vamos entender como funciona o processo de narração com um exemplo. Acompanhem comigo o exemplo. O leão e o javali. Num dia muito quente, um leão e um javali chegaram juntos a um poço. Estavam com muita sede e começaram a discutir para ver quem beberia primeiro. Nenhum cedia a vez ao outro. Já iam atracar-se para brigar quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. Pausa para nós entendermos aí o processo. Quando eu falo, por exemplo, num dia muito quente, opa, isso é o tempo, não é? Num dia aí muito quente. Um leão e um javali, olha aí, são os personagens, né? Entre aspas, as pessoas que estão fazendo parte dessa história. E aí eu tenho ali que eles estavam juntos a um poço. Então, se a história está acontecendo num poço, perto de um poço, eu estou falando do espaço. E aí eu continuo esse enredo, tá bom? Agora vejamos a continuação do texto. Olhe lá, disse o leão. Aqueles urubus estão com fome e esperam para ver qual de nós será derrotado. Então é melhor fazermos as pazes, respondeu o javali. Prefiro ser seu amigo a ser comida de urubus. É uma fábula aí de Esopo. Então perceba que agora os personagens falam, mas antes de eles falarem, havia um narrador ali contando toda a história. E quando eu fecho o texto, eu chamo de desfecho, porque é o término do texto. Beleza? Agora vamos entender outro tipo narrativo, que é a descrição. Vocês com certeza falam muito sobre a descrição. Acompanhem comigo o conceito. Descrição se concentra, conforme Enciclopédia Significados, em retratar detalhadamente pessoas, lugares, objetos, eventos ou qualquer elemento que se queira descrever. Então, quando eu faço uma descrição, eu vou usar adjetivos para fazer isso detalhadamente. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui. Parece que eu sou alta, mas eu não sou. Aí eu digo assim, olha, a Milena é baixa. Veja que eu estou dando um adjetivo para a Milena. Então, eu estou o quê? Descrevendo. Ah, a Milena gosta sempre de falar se movimentando muito. Outra descrição aí sobre Milena. Então, se eu estou falando aí de características, né, de alguém, por exemplo, no caso sobre mim mesma, eu estou fazendo um processo de descrição. Agora vejamos aí o exemplo. Olha o que diz o exemplo. Ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias no seu roupão de manhã de fazenda preta bordado a sutache, com largos botões de madrepérola. O cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro.
Enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha brancura tenra e lacta das louras. Com um cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha e, no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Então perceba aí que é um trecho de O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, e eu estou descrevendo uma pessoa. Parece-me que é uma mulher aí, porque fala do cabelo dela, fala que ela é bonita e assim por diante, ok? Vejamos agora outro tipo textual também. Qual é, professora, o outro tipo textual? Acompanhe comigo. É a injunção. Consoante, enciclopédia significados, tem como objetivo principal dar instruções, orientações ou comandos claros sobre como realizar uma determinada tarefa. Então, eu vou dar ordens, eu vou aconselhar, e quando eu faço isso, eu estou falando do texto injuntivo ou da injunção. Acompanhem comigo o exemplo. Olha o que diz: Manual de Instruções Brastemp. Instalação. Prefira sempre os serviços da rede de assistência técnica Brastemp para realizar desde a instalação até a manutenção de seus produtos com tranquilidade e segurança. Primeiro passo: veja se a tomada onde o produto será instalado tem um novo padrão plug, segundo o Inmetro. Perceba aí que eu estou dando direções, eu estou dando ordens, então só pode ser o texto injuntivo ou chamado também de injunção. E sempre eu vou usar, sobretudo, verbos no imperativo. Claro que pode aparecer um infinitivo também, dando ali uma orientação. Por exemplo, lavar roupa às 14 horas. Eu não estou dizendo lave no imperativo, mas estou usando o infinitivo, lavar. Mas dentro do contexto está acontecendo aí uma orientação, uma ordem. Beleza? Esse é o texto injuntivo. Agora vamos ver outro, que é o texto expositivo, ou também chamado de exposição. A partir de enciclopédia significados, é um tipo de texto cujo principal propósito é informar, explicar ou apresentar um determinado assunto de forma clara e objetiva. Não sei se vocês já ouviram, não é por aí, mas com certeza sim. A aula vai ser expositiva. Esta aula é expositiva. Por quê? Qual é o meu objetivo aqui? É de explicar da forma mais clara, mais objetiva possível para que você possa entender. Então, quando eu faço uma explicação, eu estou fazendo aí um texto expositivo, uma exposição, porque esse é o objetivo dele. Acompanhe agora o exemplo sobre o texto injuntivo. Vejam comigo. História da comunicação humana. A história da comunicação humana permeia a história da própria humanidade e do processo evolutivo de todos nós. Antes mesmo da fala ser criada, nossos ancestrais mais primitivos, os homens das cavernas, já se comunicavam por meio da linguagem rudimentar, desenvolvida por meio de gestos, sons, expressões e grunhidos. Pausa. Veja que eu começo a falar aí sobre como surgiu a história da comunicação humana. E aí eu vou dizendo, eles faziam gestos, eles faziam expressões. Eu não estou narrando, eu não estou fazendo ali uma descrição apenas, eu não estou dando ordem. Eu estou apenas explicando aí o processo da comunicação humana, como surgiu. Continuando. Com o passar do tempo, a linguagem evoluiu um pouco mais, e por volta de 8.000 anos atrás, o povo sumério criou os primeiros escritos e desenhos rupestres, feitos com tintas naturais pintadas nas paredes de suas cavernas, do blog aí JRM. Então veja que eu expliquei como que surgiu a história da comunicação humana, como eles faziam e depois como foi evoluindo. Então, se eu estou apenas explicando, eu estou trabalhando o texto expositivo, uma exposição. Não sei se você já ouviu essa palavra, vai acontecer uma exposição sobre tal coisa. Se é uma exposição, é porque vai acontecer ali uma amostra sobre alguma coisa, mas ao mesmo tempo algo vai ser explicado ali. Beleza? Agora, qual é o próximo texto, professor? O próximo tipo textual. Vejam comigo aí, o próximo tipo textual é a dissertação.
se caracteriza pela apresentação de argumentos, análises e reflexões a respeito de um tema específico, conforme Enciclopédia Significados. Para tudo, professora, que eu não consegui captar aqui. O texto dissertativo também vai fazer uma explicação sobre um tema, assim como o texto expositivo, esse que vocês acabaram de ver aí. A diferença é que agora eu vou usar tudo que eu tenho, tudo que eu sou para convencer você a respeito do que eu estou pensando, a respeito do que eu acredito. Não sei se vocês fazem isso, mas eu, por exemplo, quando uso meu Instagram, e vou tratar de temas polêmicos, eu gosto sempre de deixar minha opinião e eu trago todos os fatos para mostrar minha opinião. Eu estou fazendo um texto dissertativo. Então, esse é o principal objetivo do texto dissertativo. Agora, acompanhe o exemplo comigo. Vejam aí. No livro Ensaio sobre a Cegueira, o autor José Saramago afirma que a cegueira branca representa a raiva, o egoísmo, o medo e todos os outros sentimentos que cegam o ser humano. Logo, o livre porte de armas em uma sociedade incapaz de compreender o próximo se torna perigoso. Pausa! Veja que eu estou o quê? Falando de um livro, olha aí, trouxe uma informação sobre um livro, mas isso serve para eu dizer para você, olha, o livre porte de armas na nossa sociedade ou em uma sociedade incapaz de compreender o próximo se torna perigoso, justamente porque nós, em teoria, né, segundo a autora, podemos estar cheios de raiva, egoísmo e medo e todos os outros sentimentos que cegam o ser humano. Veja, estou trazendo as informações para convencer você. Continuando. De acordo com o Ministério Público, o número de crimes por motivos banais, como brigas de trânsito, ciúmes, vinganças ou conflito entre vizinhos, ultrapassa dos 80% nos estados de São Paulo e Santa Catarina. Sendo assim, com esse distanciamento existente entre as pessoas nas sociedades modernas, o porte de armas põe em risco a vida de todos. Perceba que, mais uma vez, eu trago um dado estatístico aí, eu trago, toda uma situação, inclusive, do Ministério Público, justamente para justificar o meu ponto de vista, dizer, olha, realmente o porte de armas aí não é ideal, não é a melhor solução para o Brasil, no caso, tá bom? Então, quando eu estou tentando convencer você da minha opinião, da minha ideia, enfim, de tudo que eu quero que você realmente acredite junto comigo, eu estou fazendo um texto dissertativo. Agora eu quero que vocês entendam outro conceito comigo, que é gêneros textuais. Agora a gente vai entender o que são gêneros textuais. Parece que são a mesma coisa que tipos textuais, mas não, tá? A gente vai entender isso de forma detalhada. Acompanhe o conceito aí comigo. Olha o que diz o conceito. Gêneros textuais são, de acordo com Marcuse, fenômenos históricos profundamente vinculados à vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. Professor, aqui conceito complexo, eu não consegui compreender nada. Então vem aqui comigo para você entender. Os gêneros textuais são milhares. Por exemplo, e-mail é um gênero textual, aqueles stories lá do Instagram também é um gênero textual, ok? Então, gêneros textuais são textos que servem para uma finalidade, que estão no nosso dia a dia e que vão servir para uma comunicação determinada. Então, se eu quero, por exemplo, mandar um aviso para o meu chefe, geralmente eu vou utilizar o e-mail. Perceba que ele tem uma finalidade comunicativa, ele tem uma função na sociedade e ele está presente no nosso dia a dia. E aí o e-mail, dependendo do objetivo que ele tem, ele vai se encaixar em um tipo textual. Então, eu posso narrar uma história, eu posso dissertar sobre algo, eu posso expor algo. Então, os gêneros textuais são milhares, são textos que a gente usa no nosso dia a dia e tem uma finalidade na sociedade e eles vão se encaixar dentro de um tipo textual. Novela é um clássico exemplo.
serve ali para trazer uma diversão, não é? Um descanso. Nossa, eu vou assistir a novela para ter um descanso, um momento de lazer. E aí, olha a finalidade dele aí comunicativa dentro da sociedade. Só que ele vai se encaixar dentro do tipo textual narrativo, ou do tipo textual descritivo, ou dos dois ao mesmo tempo, porque o gênero precisa aparecer em uma forma. Então, em palavras simples, o gênero é a pessoa, o que de fato ela é. Então, a Milena é uma pessoa alegre, comunicativa. Essa é a Milena, é quem eu sou. Mas eu me encaixo dentro de uma forma, não sei se vocês percebem, uma pessoa baixa, com os olhos pretos, com o cabelo longo. Então, os gêneros vão fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui comigo, eles vão se encaixar dentro de um tipo textual. Combinado? Agora eu quero falar de um gênero textual específico, acompanhe aí comigo. Olha o que diz: textos legais e normativos centram-se na regulamentação do que está em questão, podendo ser relações de convivência, trabalho e comércio. Aí nós temos o trecho de Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Então, eu quero falar especificamente do gênero textual normativo, e a gente vai já ver qual deles é um exemplo disso, né? Ele precisa trazer ali, ó, olha a finalidade comunicativa dele, a finalidade dele na sociedade. É trazer direções, é dar uma ordem, é dar conselhos, dar direcionamentos, não é isso? Então, se eu preciso de todos esses elementos, se esse é o meu objetivo, se essa é a minha finalidade, eu preciso vestir um corpo que faça com que eu tenha vida. E aí ele vai aparecer, por exemplo, dentro do tipo textual injuntivo. O tipo textual injuntivo não é aquele que dá ordem, não é aquele que orienta? Então, aí nós temos um exemplo. Acompanhe comigo aí um exemplo de texto normativo. Veja bem. Artigo 34. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para 1. Manter a integridade nacional. 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. 3. Por termo agrave comprometimento da ordem pública. Continuando. 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. E aí, nós temos um trecho da Constituição Federal Brasileira. Então, para tudo, professora, nós temos a Constituição Federal Brasileira como um gênero textual. Veja que a Constituição Brasileira tem uma finalidade comunicativa, tem uma finalidade na sociedade. Para que ela serve? Justamente para dar ordem, para dar direcionamento a todas as pessoas que moram, no caso aí, no Brasil. Então, essa é a finalidade da Constituição Federal, que é um gênero textual. Beleza, então se essa é a finalidade dele, se essa é toda a situação de objetivo dele, o que vai acontecer então, professora? Como é que ele vai se encaixar? Ele não pode ser uma narração. Não é isso? Ele não pode ser, por exemplo, uma descrição apenas. Ele não pode ser apenas uma dissertação. Ele não pode ser apenas uma exposição. Ele vai se encaixar dentro do texto injuntivo, porque a forma do texto injuntivo é de dar ordem, é de dar direcionamentos. Aí eu vou usar verbos no imperativo e assim por diante. É o caso da Constituição Federal Brasileira, ok? Então, repetindo, Constituição Federal Brasileira é um gênero textual, porque tem uma finalidade comunicativa, ou seja, tem uma finalidade na sociedade, serve para alguma coisa na sociedade e vai se encaixar dentro de um tipo textual, no caso, o injuntivo. Sempre, sempre vai ser assim. Você encontrou um tipo se você encontrar qualquer texto na sociedade, você disser assim, nossa, esse texto serve para isso. Beleza, eu já entendi o porquê que ele está aqui, para que ele serve na sociedade. Ok, agora eu vou entender em que tipo textual ele vai se encaixar. Sempre vai ser assim, combinado? Então agora vamos entender o que nós vimos aí na aula de forma sintetizada. Então eu tenho uma síntese aí para vocês, acompanhem comigo. Olha o que diz. Conceito de texto. Então, vamos relembrar. Texto é tudo aquilo que produz sentido. Pode ser um texto curto, pode ser um texto longo. Pode ser falado, pode ser escrito. Então, se faz sentido, é um texto. Guarda a informação no coração. E aí, depois nós vimos
O gênero textual são aqueles textos que nós encontramos no dia a dia, que nós vemos no dia a dia. Eles têm uma finalidade comunicativa, ou seja, têm uma finalidade na sociedade. E aí um deles são os textos normativos. Um exemplo que eu mostrei a vocês, a Constituição Federal Brasileira. A Constituição Federal Brasileira é um gênero textual porque, afinal, tem uma finalidade na sociedade. Só que esses gêneros vão se encaixar nos tipos textuais. E aí nós vimos quais são os tipos textuais. O primeiro, narração, não é? Vai contar uma história. Para isso eu preciso de personagens, para isso eu preciso de um tempo, de um espaço, de um enredo. Não foi isso que a gente viu? Depois vocês viram a descrição. A descrição vai fazer o quê? Descrever de forma detalhada. E para isso eu vou usar os adjetivos, não é? Alto, grande, magro, pequeno e assim por diante. Depois nós vimos a dissertação. A dissertação vai fazer o quê? Trazer as informações, eu, no caso, vou trazer as informações para convencer o meu leitor ou o meu ouvinte de que eu estou certa em relação a determinado tema. Ou seja, eu vou convencer do meu ponto de vista. Depois vocês viram a exposição. A exposição se parece um pouco com a dissertação, porque afinal os dois vão o quê? Explicar. Mas qual é a diferença? Na dissertação eu tento convencer você de alguma coisa, enquanto na exposição eu só explico. Eu não tento convencer você de nada, eu só explico ali o tema. É o que eu estou fazendo nesta aula. Nesta aula, eu não estou convencendo você de nada. Eu só estou explicando todo o conteúdo aí a respeito de textos. E, por fim, vocês viram a injunção. A injunção vai fazer o quê? Vai dar ordem, vai dar orientações. Então, se a injunção está ali para dar ordens, para dar injunções, eu tenho um texto chamado texto injuntivo. Então, esses são os 5 tipos textuais, eles são formas em que os gêneros vão aparecer, digamos assim. Lembrando que narração também pode ser chamada de texto narrativo, a injunção pode ser chamada de texto injuntivo, a descrição pode ser chamada de texto descritivo, a dissertação pode ser chamada de texto dissertativo e a exposição pode ser chamada de texto expositivo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês tenham aproveitado muito.